Aqui estamos. Hoje é dia 16/5, hoje é um domingo. Ontem os zumbis tentaram novamente invadir a cidade, estavam todos de amarelo, enfim, mas retornaram para suas casas de modo ordeiro, como uma massa, né, bastante uniforme. Aliás, essa é uma das características dos zumbis. Se você for pegar nos filmes antigos do Romero, por exemplo, a cena clássica dos zumbis voltando para o shopping, porque ali eles lembravam onde eles iam sempre, como uma horda, né, homogênea e que não pensa muito e que não tem individualidade, né? Mas vamos lá, deixemos os zumbis por enquanto. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um dos processos mais importantes para entender as cidades. É o processo do trabalho, né? Não há como entender a cidade historicamente sem entender o trabalho, né? Entender o trabalho leva a gente a pensar no tempo, na categoria tempo, né? E se eu penso na categoria tempo ao longo da cidade relacionada ao trabalho, eu também penso, por assim dizer, no que a gente podia chamar de regimes disciplinares do tempo, né? O Thompson, aliás, eu vou colocar a indicação na descrição, tem um texto excelente no livro Costumes em Comum sobre tempo e disciplina. Ali ele fala do relógio, ali ele fala da escola, ali ele fala como a transformação do tempo atinge o cotidiano desse homem na cidade moderna, como essa experiência atinge. Mas eu vou falar do tempo hoje a partir de um livro específico e de um autor específico. Vou falar de Charles Dickens em um livro escrito em 1854, em um livro chamado Tempos Difíceis. Esse livro é excelente. O Charles Dickens, nesse livro, né, diferente do que faz em outros, quando fala de Londres, quando fala de Paris, etc, etc, ele cria uma cidade fictícia e o nome dessa cidade é Coketown, algo como cidade do carvão ou cidade carbonífera, né? Então ele molda essa cidade e essa cidade passa a ser, portanto, uma hipérbole, que a gente poderia dizer assim, da cidade que emerge da industrialização. Então essa é a grande metáfora do Charles Dickens nesse livro. E vou rapidamente, como sempre, selecionar aqui 4 ou 5 aspectos para a gente fechar, né? O primeiro, que é muito interessante no livro, nesse romance aqui, é que a primeira cena, por assim dizer, do livro é na escola, né? É na escola de Coketown, né? O que significa isso? Que o liberalismo ali, e isso está muito claro, é ensinado na escola. O que importa ensinar são os fatos, né? É o presente, né? É o progresso. Então essa é a primeira característica do romance todo, que ele começa na escola. Não é à toa que a capturação das almas por intermédio de instituições como a escola, que é a instituição mais importante na modernidade, não tenho dúvida disso, né? Ela é feita pela doutrina liberal com muita eficiência. Então a primeira questão é essa. A segunda, e a mais importante, é a noção de tempo em Coketown, né? Nada em Coketown, isso do romance do início ao fim, pode não lembrar a operosidade, como está escrito, né? Quer dizer, a ociosidade não existe em Coketown, só existe a operosidade. Coketown é uma cidade dos fatos e é uma cidade que trabalha, né? Então nada escapa a isso. Isso é muito interessante, porque o regime de tempo, portanto, faz com que, como descrito aqui, que os dias sejam iguais às semanas, as semanas sejam iguais aos meses, os meses sejam iguais aos anos e todos os anos sejam iguais. Porque o regime disciplinar, né, na cidade está apenas e tão somente vinculado ao trabalho. É como se a vida, né, como se o trabalho tomasse conta, fosse o sentido de existência ali, do ponto de vista de vamos dizer, de uma narrativa metonímica, é o único sentido de existência da vida do trabalhador. Então isso é muito interessante no romance. A terceira característica é a paisagem. Paisagem de Coketown, se o tempo do trabalho em Coketown, vamos pensar, se o tempo é repetição, a paisagem também é repetição. Então, em determinado momento ele diz, olha, as prisões se parecem com os hospitais se parecem com as prisões e os dois se confundem com o Paço Municipal. A descrição da paisagem do Charles Dickens é impressionante.
ele fala das chaminés que serpenteiam, ele fala do carvão, ele fala do rio, ele fala do meio ambiente. Ou seja, tudo na cidade é a cidade degradada. A imagem ali não chega nem a ser daquela cidade que nasce como um esporo só para carvão. É uma cidade carbonífera, é uma cidade que produz tijolos, que produz carvão, é uma cidade que funciona como uma máquina, né? Há uma simbiose perfeita na narrativa do Charles Dickens entre a habitação, que é outro processo que a gente vai conversar muito, e o trabalho, né? E é óbvio, né, se em uma sociedade capitalista, se em uma sociedade em que a mediação se dá pelo valor monetário, é óbvio então que a renda se coloca ao lado da modernização. Então aquela cidade que vai surgindo ali com a mina, com a fábrica, a ferrovia, Cocteau é o epíteto da modernização, né? Por isso que eu acho importante ler esse romance. E aí, para a gente entender o impacto desse romance muito rapidamente, né? Porque aqui não é para dar spoiler de nada, só queria fazer duas incursões. É neste período que o Engels publica A Situação da Classe Trabalhadora, né? E o Engels publica A Situação da Classe Trabalhadora, que é um dos livros, é um livro lindo. Eu aconselho ler o prefácio com muita atenção, que é o prefácio de um garoto apaixonado. O Engels tem 24 anos quando escreve aquele livro. Meu Deus, 24 anos, né? E no prefácio, a edição inglesa, que ele vai escrever um pouco depois, quando o livro é traduzido, o Engels faz duas referências que eu acho que tem um pouco a ver com Cocteau, não é? Ele faz a primeira referência, que ele se refere a um processo global, disseminado, de produção de um tempo disciplinar traduzido na jornada de trabalho, né? Então ele faz uma referência global. Essa é uma questão muito importante da modernização, né, das cidades industriais e desse tempo, das cidades do século XIX. Nós já vivemos uma globalização. Você imagina, a informação já circula, né? E disso resulta o segundo fato, que é quando Engels fala de Chicago. Quer dizer, no prefácio ele fala de Chicago e da luta dos trabalhadores em relação ao tempo, inclusive o que redundou na condenação à forca de alguns trabalhadores em Chicago. Então ali ele já mostra que o regime de tempo disciplinar se institui como uma norma, né? Chicago, Detroit, Nova York, e aí Londres e Paris e tudo mais, mas ao mesmo tempo esse regime disciplinar gera uma resposta. E aí surge o protagonismo do trabalho e, portanto, o protagonismo do operariado nas grandes cidades. Não é por acaso que daí vem uma grande parte da produção. Por exemplo, aí surgem as internacionais de trabalhadores, aí surgem os sindicatos, aí surge o que né, os movimentos socialistas, o trabalhismo está ali, né? Então é essa resposta que Cocteau dá. E para encerrar, também indicando na literatura, o Mumford, que é esse autor que nós vamos discutir, porque ele tem uma visão muito cética da cidade, mas é um autor extremamente erudito e muito importante. Ele tem um capítulo no livro A Cidade na História chamado Paraíso Paleotécnico, né? As expressões do Mumford são ótimas, né? E ele fala o seguinte, e ele diz que ele reproduz um ditado que, segundo ele, era comum, que é aquele ditado: trabalhar sem brincar faz do Jack um mau rapaz. O que eu acho que o Mumford quer dizer com esse ditado é que o mundo do operariado não está mais fragmentado. Ele está homogêneo só a partir do trabalho, da única atividade que ele faz. Por isso ele diz: trabalhar sem brincar faz de Jack um mau rapaz. E aí ele continua, né? Ele diz que Cocteau especializou-se, portanto, na produção de maus rapazes. O que isso significa? É uma metáfora incrível, uma forma incrível de escrever, que a disciplinarização do tempo gerou uma resposta, que foi a resposta do operariado, que foi a resposta dos maus rapazes. Ou seja, dos rapazes que, a partir de uma leitura de um outro texto talvez mais conhecido, né, impõe o medo à Europa, o movimento operário que nasce, portanto,
na cidade, que constrói sua identidade ali. Nós voltaremos ainda a discutir a questão do trabalho e voltaremos a discutir a questão da habitação, né? Estamos produzindo material aqui para a gente discutir, também irônico, chamado A Classe Média Vai ao Paraíso, né? É uma comparação, uma analogia a um filme clássico do Petri, do italiano, sobre a classe operária vai ao paraíso. Então vamos aí, Coquetel continuará produzindo maus rapazes, assim a gente pode combater os zumbis, sejam eles de amarelo, sejam eles de azul, sejam eles de verde, estejam de verde, sejam de amarelo. Um abraço e até a próxima.